Olá, meus irmãos, muito boa noite a todos, graça e paz, amém. Quero convidar as nossas crianças a estarem indo para o departamento infantil. Lá elas ouvirão a palavra adequada à linguagem delas. E nós, adultos, estaremos dando sequência ao estudo da Palavra de Deus no livro de Ruth. Eu já quero convidar você a abrir a sua Bíblia, por favor, no livro de Ruth, no capítulo 2. Nós já estamos caminhando nessa série intitulada como O Evangelho em Ruth, Redenção e Graça nos Campos do Senhor, e temos sido muito abençoados a partir da exposição e da leitura do texto desse livro. E eu quero ler com vocês o capítulo 2 nessa oportunidade e meditarmos a respeito dos passos subsequentes à história que foi iniciada há 2 domingos atrás, quando nós falamos aqui sobre a decisão equivocada de Elimeleque em sair de Belém de Judá e ir para Moabe por causa da falta de pão, e como resultado a Bíblia diz que ele morre, seus 2 filhos morrem, e como resultado final a Bíblia nos apresenta a Noemi, viúva, com 2 noras moabitas, e que então ela decide retornar para Belém. E o que nós vamos ver agora são os eventos que se sucedem a partir de Ruth e Noemi estando agora de volta à casa do pão. Vamos ler o capítulo 2, versículos 1 a 13. Eu gostaria de também dar um tema para esse sermão, como fiz das outras vezes, e intitulá-lo como Providência Divina, a mão de Deus em nossos encontros. Leiamos então, meus irmãos, a santa e bendita palavra de Deus. Noemi tinha um parente por parte do marido, era um homem rico e influente, pertencia ao clã de Elimeleque e chamava-se Boaz. Ruth, a moabita, disse a Noemi: vou recolher espigas no campo daquele que me permitir. Vá, minha filha, respondeu Noemi. Então ela foi e começou a recolher espigas atrás dos ceifeiros. Casualmente, entrou justo na parte da plantação que pertencia a Boaz, que era do clã de Elimeleque. Naquele exato momento, Boaz chegou de Belém e saudou os ceifeiros: o Senhor esteja com vocês. Eles responderam: o Senhor te abençoe. Boaz perguntou ao capataz dos ceifeiros: a quem pertence aquela moça? O capataz respondeu: é uma moabita que voltou de Moabe com Noemi. Ela me pediu que a deixasse recolher e juntar espigas entre os feixes após os ceifeiros. Ela chegou cedo e está em pé até agora. Só sentou-se um pouco no abrigo. Disse então Boaz a Ruth: ouça bem, minha filha, não vá colher noutra lavoura, nem se afaste daqui, fique com minhas servas. Preste atenção onde os homens estão ceifando e vá atrás das moças que vão colher. Darei ordem aos rapazes para que não toquem em você. Quando tiver sede, beba da água dos potes que os rapazes encheram. Ela inclinou-se e, prostrada com o rosto em terra, exclamou: porque achei favor aos seus olhos, ao ponto de o Senhor se importar comigo, uma estrangeira? Boaz respondeu: contaram-me tudo o que você tem feito e por sua sogra, depois que você perdeu seu marido, como deixou seu pai, sua mãe e sua terra natal, para viver com um povo que você não conhecia bem. O Senhor lhe retribua o que você tem feito, que seja ricamente recompensada pelo Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. Versículo 13 diz: e disse ela: continue eu a ser bem acolhida, meu Senhor. O Senhor me deu ânimo e encorajou sua serva, e eu sequer sou uma das suas servas. Vamos a mais uma palavra de oração, meus irmãos. Deus amado e querido,
Estamos diante da Tua palavra mais uma vez, ela que é o nosso escudo, ela que é luz para os nossos pés. Queremos, a partir dela, ó Pai, da leitura, da meditação, trazer as aplicações devidas à nossa vida e oramos para que o Senhor faça resplandecer a Tua palavra sobre nós e que possamos viver sob a autoridade dela e para a glória do Seu nome. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém. É incrível como a vida está recheada de ocasiões que nós consideramos casuais, por vezes até chamamos de coincidência, alguns episódios que são orquestrados pela divina providência. Quantos de nós não já experimentou uma situação com a qual o Senhor nos deu um livramento e que naquele momento a gente pensou assim, quase que eu vivenciei agora uma tragédia, e esse quase, na verdade, foi a poderosa mão de Deus, através da sua santa providência, que nos trouxe aquele livramento. Portanto, a nossa vida como um todo está cercada por eventos recheados de providência. Agora em setembro, o mundo, mais uma vez, lembrou os episódios terríveis de 11 de setembro de 2001, quando todos nós sabemos, 2 aviões da American Airlines, eles colidiram contra as chamadas Torres Gêmeas do World Trade Center em Nova York, e a partir dali, daquele ato terrorista, o mundo não foi mais o mesmo. Eu particularmente lembro exatamente o que estava fazendo naquele fatídico dia, quando na escola, na expectativa de assistir Dragon Ball Z, a galera da minha geração sabe exatamente isso, a gente foi surpreendido quando chegou em casa e viu todo aquele cenário, aquela cena, e aquilo me chocou bastante. De modo que todo 11 de setembro, para mim, ele é um dia de reflexão. Mas veja, mesmo naquele fatídico dia, nós ainda encontramos a boa mão de Deus livrando pessoas que por algumas casualidades não foram atingidas por aquele evento terrorista. Veja só o exemplo de Michael Lomonaco. Ele é um famoso chefe executivo do restaurante Windows on the World, ou A Janela do Mundo, que estava localizado entre o 156º e o 157º andar das Torres Gêmeas, na verdade na Torre Norte das Torres Gêmeas. Naquele momento do acidente, ele normalmente já estaria no restaurante, só que naquele dia, por uma casualidade, ele resolveu ajustar os óculos em uma loja de óculos que ficava no térreo daquele prédio, e esse atraso não o permitiu que ele pegasse o elevador e subisse para o restaurante, e esse atraso casual resultou no grande livramento em que ele não participou daquele terrível evento terrorista. Uma outra história que chama a nossa atenção é a de Corey Nimbley. Ele trabalhava no World Trade Center, mas naquela manhã, ele, por uma casualidade, perdeu o ônibus, e quando ele correu para alcançar o ônibus, não deu tempo, ele ficou extremamente irritado, e só deu tempo dele ver o ônibus partindo do terminal onde ele pegaria, e ele confessa que no momento ficou extremamente chateado, reclamou, questionou, porque ele iria ter que pagar o serviço mais tarde, mas foi exatamente aquele pequeno atraso casual que não permitiu que ele entrasse no ônibus e possivelmente vivenciasse aquela terrível tragédia. Outro caso que muito me chama a atenção é o de Steve Shamner. Ele era o piloto da American Airlines, escalado para o voo 11 da American Airlines, e por uma casualidade, ele que seria o piloto do primeiro avião que atingiu as Torres Gêmeas, ele, na noite anterior, foi comunicado que ele não iria pilotar o avião, e por uma coincidência, ele não foi o piloto que estava no comando da aeronave, e com isso, ele não participou daquele evento tão terrível. Ainda poderia falar de Stanley Primant, que trabalhava no 81º andar da Torre Sul.
Incrivelmente, ele foi salvo por uma ligação. Quando o primeiro avião atingiu a torre, ele recebeu uma ligação de alguém perguntando como ele estava. E aquela ligação fez perceber o que estava acontecendo, porque até então ele não havia percebido. Da janela, ele viu o segundo avião atingir a torre e deu tempo dele correr e salvar a sua própria vida. Veja, meus irmãos, essas histórias incríveis do World Trade Center, elas revelam que pequenos eventos do nosso dia a dia, seja um elevador perdido, um ônibus que a gente não alcançou, ou qualquer casualidade trivial que a gente viva, possui um propósito e, de fato, nada é por acaso. Quando nós olhamos para o capítulo 2 de Ruth, veremos que essa é uma grande verdade. Se fosse para resumir a grande ideia do capítulo 2 de Ruth, eu diria que esse capítulo nos mostra que nada na vida acontece por acaso. Deus é soberano sobre tudo e sobre todas as coisas, inclusive nas casualidades triviais da vida. Por vezes nós estamos tão acostumados com as nossas rotinas que não percebemos as circunstâncias providenciais com a qual o Senhor tem demonstrado para nós a sua graça. Portanto, meus irmãos, no plano redentivo de Deus, nada acontece por acaso. Quando temos essa ótica para a vida, nós perceberemos o quanto existe propósito em tudo aquilo que nós vivenciamos dia a dia. De modo, meus irmãos, que podemos concluir com certeza que todos os nossos encontros, eles acontecem por um propósito maior estabelecido pela boa providência de Deus. Veremos isso a partir do texto que a gente leu. Olha o que diz o versículo 1. Noemi tinha um parente por parte do marido. Era um homem rico e influente. Pertencia ao clã de Elimeleque e chamava-se Boaz. Esse capítulo ele vai nos mostrar, meus irmãos, Ruth e Noemi tentando sobreviver depois de tantas tragédias. Você lembra? Os capítulos anteriores, a Bíblia diz que Noemi e Ruth, elas ficaram desamparadas, sem esposos, voltando para Belém, de modo a estarem desamparadas, e o que vamos ver agora é que elas estão tentando sobreviver. Podemos dizer com certeza que a luta agora é por sobrevivência, até que o capítulo 2 é aberto, nos apresentando um outro personagem importante desse livro. E esse personagem será exatamente o redentor de Ruth e o redentor de Noemi. Veja, o nome desse redentor é Boaz. E este Boaz possui algumas características importantes com a qual eu gostaria de destacar. A primeira delas é que Boaz, e lembre-se bem desse nome, esse personagem, ele chega para redimir, para mudar a história, especialmente de Ruth. O seu nome significa força. Portanto, Boaz, ele é um contraponto às fragilidades com a qual nós vimos até agora. Nós vemos que as figuras masculinas de Malom, Quilion, Elimeleque, eram figuras frágeis, a ponto que morreram no meio da história. Boaz, portanto, significa força, um contraponto a essa narrativa. O texto ainda diz que ele era rico e influente. A riqueza de Boaz era uma riqueza abençoada, porque nós veremos que a sua riqueza não dominava o seu coração. Pelo contrário, Boaz era um homem que usava da sua riqueza para o serviço a Deus e o serviço aos outros. E o texto ainda diz que ele era um homem influente, ou seja, um homem respeitado. A informação do versículo ainda é que ele era parente de Elimeleque. No texto, ele é chamado de parente remidor. E nós veremos como essa expressão, ela aponta diretamente para o nosso Cristo. Ele é o nosso parente remidor. Ele é o nosso irmão mais velho que nos redimiu e nos trouxe vida. Agora veja, meus amados irmãos, como a providência de Deus,
ela orquestra toda essa história. Olha o que diz o versículo 2. Rute, a moabita, disse a Noemi: vou recolher espigas no campo daquele que me permitir. Vá, minha filha, respondeu-lhe Noemi. Veja, esse versículo, meus irmãos, nos mostra na prática como acontece a ação da soberania de Deus ao mesmo tempo da responsabilidade humana. E é importante falarmos sobre isso porque, veja, há uma tensão entre a soberania de Deus e a responsabilidade humana, de modo que muita gente entende que Deus é soberano, mas não consegue entender como dentro dessa soberania nós também somos livres em nossas ações. O que eu quero argumentar, meus irmãos, é que o fato de Deus ser soberano não nos exime das nossas responsabilidades, pelo contrário, soberania de Deus e responsabilidade humana, elas estão em acordo e em sincronia. Observe, o capítulo começa com a informação de que Boaz, o parente remidor, ele surge, então é um indicativo de que Deus está trabalhando. Mas o versículo 2 nos diz que mesmo com a ação de Deus em trabalhar, Rute decide ir para o campo e também trabalhar. Portanto, meus irmãos, veja, Deus está agindo em sua soberania, mas Rute não está alheia, não está inerte, não está vendo a vida passar como quem diz, eu vou esperar Deus fazer alguma coisa. Pelo contrário, Rute, dentro da sua limitação humana, ela vai sair da sua acomodação e resolve também trabalhar. E veja, por vezes, meus irmãos, nós nos vemos em dilemas parecidos. Diante da doença, quantos de nós nunca perguntou, será que eu tomo remédio ou será que eu oro? E a resposta é, faça os dois. Ore e tome o remédio. Confie em Deus, mas aquilo que você pode fazer, também o faça. Deus colocou providências circunstanciais também ao nosso alcance. Então essa ação de Rute é interessante. Deus está trabalhando, mas ela não está inerte ao trabalhar de Deus. Ela resolve ir para o campo, ela resolve sobreviver. O versículo 3 então nos diz como essa providência ela é orquestrada nesses mínimos detalhes. Diz assim: então ela foi e começou a recolher espigas atrás de ceifeiros. Por acaso, entrou justamente na parte da plantação que pertencia a Boaz, que era do clã de Elimeleque. Meus irmãos, eu fico impressionado com a postura de Rute, por algumas razões. Primeiro, ela decidiu se levantar do luto e ir trabalhar. Se a gente faz um comparativo entre a ação de Rute e a ação de Noemi, nós veremos que Noemi está lamentando a morte e as circunstâncias difíceis, de modo que ela está amargurada a ponto que ela fala, não me chame mais de Noemi, me chame de Mara, ou seja, eu estou amarga. Só que Rute não é assim. Diante das circunstâncias difíceis, Rute não vai ficar se vitimizando ou vivendo a vida em um processo de amargura. Rute simplesmente se levanta e decide viver a vida, encará-la com coragem e trabalhar. Só que o trabalho de Rute, meus irmãos, não era um trabalho qualquer. Ela disse que iria colher as espigas que os ceifeiros deixavam cair no campo. Se você ler a lei, Deuteronômio, essa regra de trabalho, ela era para os estrangeiros e para os pobres. Então veja, Rute demonstra uma ação de humildade, porque ela poderia dizer para Noemi, olha, deu errado, a gente veio para a sua terra, nós estamos com fome, eu vou voltar para minha casa, vou para a casa do meu pai, porque lá alguma coisa eu terei para comer. Não, o que é que ela diz? Eu me levantarei e vou colher espigas. Como quem Rute está dizendo, se o que a vida me restou foram as espigas para colher, eu farei disso a missão da minha vida. Por vezes, irmãos, nós consideramos que existem trabalhos indignos, quando na verdade o indigno é não trabalhar.
Ruth se levanta diante daquela circunstância e não vai procurar culpados. Ela se levanta e, com coragem para viver, ela vai colher as espigas que ficaram no meio do caminho. Matthew Henry comenta o seguinte: pessoas com espíritos altivos e soberbos podem mais facilmente morrer de fome do que se levantar e trabalhar. Veja, meus amados irmãos, Ruth não é assim. Ruth sacode a poeira, levanta e vai trabalhar. Eu queria que você entendesse isso, meu amado irmão. A acomodação de esperar que as pessoas resolvam os problemas por você não é bíblica. O Senhor nos chamou para o trabalho. Ruth então se levanta e diz: eu vou colher as espigas, eu vou para o campo, eu vou tentar viver. Aí o texto diz que por acaso entrou justamente na parte da plantação que pertencia a Boaz, que era do clã de Elimeleque. Veja mais uma vez aqui o subgênero da ironia dramática. Aquele gênero que eu falei anteriormente, que acontece aqui no livro de Ruth. E o que é ironia dramática? É quando o leitor, ou seja, eu e você, nós já sabemos o que vai acontecer, conquanto o personagem inserido ainda não sabe o que vai acontecer. E qual é a ironia nisso aqui, meus irmãos? É que Ruth foi parar no campo para colher espigas como serva, mas no futuro, bem próximo, aquele campo seria dela. Então veja como as circunstâncias são providenciadas na santa providência de Deus. E o que me impressiona é que o texto fala assim: e por acaso ela foi parar nos campos de Boaz. Aí eu lhe pergunto: você acha mesmo que foi por acaso? Você acha mesmo que foi casualidade? O texto dizer que Boaz era um homem rico, influente, parente de Elimeleque, aí agora fala: e por acaso Ruth foi e chegou lá. Foi por acaso, meus irmãos? Ou foi Deus que guia cada um dos nossos passos? Acredite, meu irmão, o Senhor nos guia através da sua providência. É interessante que o termo hebraico para esse versículo dá a ideia de que ela foi andando e parou aonde tinha que parar, exatamente nos campos de Boaz. Meus amados irmãos, Ruth foi parar nos campos de Boaz, mas os campos não são de Boaz. Os campos desse mundo são do Senhor. Boaz é só uma figura que aponta para alguém maior que ele. De modo, meus irmãos, que o Salmo 24 diz que do Senhor é a terra e tudo o que nela há. Deus é o dono de tudo e Ele guia os nossos encontros através da sua soberana providência. Os campos do Senhor estão estendidos, meus irmãos, todos os dias. E acredite, todos os dias nós podemos experimentar das providências de Deus. E o que falar da providência, meus irmãos, se não dizer que a providência do Senhor é bela e também misteriosa? Já parou para observar como coisas casuais à nossa volta, na verdade, são planejadas pelo Todo-Poderoso? Eu acho que eu já contei essa história aqui. Se não contei, contarei mais uma vez. Ou se contei, contarei de novo. Se não, contarei pela primeira vez. Lembro quando eu casei, a gente foi morar aqui no Manuel Preto, e na rótula do Manuel Preto ali tinha uma padaria, e todos os dias eu levantava para comprar pão, e geralmente eu chegava sempre 6h30 da manhã, era basicamente o horário que eu ia comprar. Só que naquele dia específico, por alguma razão que eu não lembro a qual, eu me atrasei para ir à padaria, e cheguei lá, já era por volta de umas 7 horas, e quando eu cheguei, eu percebi o clima tenso, aquela coisa assim, todo mundo assustado. Eu falei: aconteceu alguma coisa? Aí a moça do balcão falou: aconteceu, a gente acabou de ser assaltado. Eu falei: foi mesmo? Meu Deus, que hora aconteceu isso? Ela falou: aconteceu tem uns 20 minutos. Aí ela olhou e falou assim: você geralmente costuma vir nesse horário, né? Você não veio hoje. Eu falei: realmente não vim. Ela olhou para mim e falou assim: rapaz, agradeça, viu? Seu santo é forte. Eu falei: é o mais forte que tem. É Jesus de Nazaré. Por vezes, irmãos, casualidades comuns estão misteriosamente cercadas
pela providência de Deus. O mundo chama isso de coincidência, de sorte, de acaso, mas nós que servimos a Deus sabemos que o nosso Deus, ele é soberano, e por isso chamamos isso de providência. A teologia bíblica por trás da providência, meus irmãos, nos ensina que todas as ações humanas não acontecem independente de Deus. Deus é o Senhor de todas as coisas. Ele é soberano sobre tudo. E acredite, você não se assenta no ônibus todo dia por acaso, há uma razão para aquilo acontecer. Você não está aqui agora por um acaso, ou porque alguém lhe convidou, ou porque hoje vai ter bolo de aniversariante. Não, você está aqui porque o Deus que orquestra todas as coisas, Ele planejou esse dia para você. E o Salmo 139 diz que todos os nossos dias estão contados no livro de Deus. O que fazer então, meus irmãos, diante da providência, se não descansarmos nele e adorarmos ao Senhor? O pastor batista John Piper, o bom velhinho, ele diz o seguinte: mergulhar no oceano da providência de Deus nos ajuda a conhecê-lo, temê-lo, confiar nele e amá-lo como devemos. Agora escute, meus irmãos, as providências menores do dia a dia, elas não são fim nelas mesmas. As pequenas providências do dia a dia, na verdade, elas apontam para a providência maior. E qual é a providência maior? A nossa providência maior, meus irmãos, é Cristo Jesus. Ele providenciou a nossa salvação. Nós jamais conseguiríamos, pelo nosso intelecto, capacidade e força, sermos salvos. O que é que Deus fez? Em Cristo Jesus, Ele providenciou a nossa salvação. Portanto, meus irmãos, nada acontece por acaso. O versículo 4, então, mostra ainda esse sincronismo de providência. Olha o que diz: naquele exato momento, Boaz chegou de Belém e saudou os ceifeiros: o Senhor esteja com vocês. Eles responderam: o Senhor te abençoe. Meus irmãos, sejamos sinceros, nem o mais criativo roteirista de filme ou série pensaria numa cena como essa. Ruth vai andando, chega nos campos de Boaz, e quem é que está passando naquele exato momento? O próprio Boaz. Isso é muito incrível, porque Boaz poderia não estar ali naquele momento, ou sequer poderia ter chegado naquele dia. Mas repito, nada é por acaso. O Senhor que orquestra todas as coisas, Ele já projetou o desenrolar de todas elas. Portanto, é interessante percebermos como Deus, Ele continua guiando os nossos encontros, por mais despretensiosos que eles pareçam ser. Você acha mesmo que Ruth saiu de casa pensando: vou lá conhecer meu novo esposo, vou casar com ele e você é a dona dessa fazenda toda aqui? Jamais. Ruth saiu de casa para mais um dia de trabalho, na verdade para o primeiro dia. E você acha também que Boaz saiu de casa e disse: olha, agora vou encontrar minha amada? Não, tudo isso aconteceu dentro da providência de Deus. O Senhor planejou todas essas coisas e agora todas essas coisas estão se desenrolando. Boaz é o personagem que é introduzido na história. E escute bem, meu irmão, escute bem. Geralmente na Bíblia, as primeiras palavras de um personagem falam muito sobre ele. Você entendeu isso? Geralmente na Bíblia, as primeiras palavras de um personagem, elas falam muito sobre aquele personagem. E veja, quais são as primeiras palavras de Boaz? Se você olhar para o versículo, você vai ver que as primeiras palavras que saem da boca de Boaz são bênçãos proferidas para os seus empregados. E isso, meus irmãos, deve nos fazer refletir como nós tratamos pessoas. Porque veja, as primeiras palavras de Boaz são bênçãos para os seus empregados. Boaz aparece
chega no campo e vai saudar os ceifeiros, o seu servo, dizendo: o Senhor esteja com vocês. E por que isso, meus irmãos, é importante? Porque, meus irmãos, nós devemos refletir como nós tratamos as pessoas. Devemos lembrar, portanto, que gentileza no trato é uma marca do cristão. O cristão é educado, o cristão é gentil, o cristão dá bom dia para o vizinho, o cristão fala com as pessoas, o cristão é comunicativo porque ele é fino no trato. Boaz era patrão, mas não tratou com desprezo os seus empregados. Pelo contrário, ele abençoava os seus empregados. Como resultado disso, o tratamento de Boaz para os funcionários resultou em uma recíproca verdadeira. Porque veja, os servos de Boaz também vão abençoá-lo. Boaz diz: que o Senhor abençoe vocês. Como é que eles respondem? Que o Senhor te abençoe. Veja, reciprocidade. Você consegue imaginar esse ambiente de trabalho em que patrão e empregado se tratam em cordialidade e exaltando o nome do Senhor, um na vida do outro? E eu queria muito, meu irmão, que você entendesse essa verdade. Nós precisamos valorizar mais as exclamações piedosas e cordiais que nós temos com os nossos amados. Muitas famílias deixam de viver plenitude de Deus nas relações porque deixam de abençoar uns aos outros. Você consegue entender que muitas famílias acabam tendo muita facilidade para amaldiçoar e pouca disponibilidade para abençoar? De modo, irmãos, que é mais fácil brigar, criticar, julgar do que abençoar. Observe como essa relação piedosa, de gentileza, ela deve ser marca para uma família abençoada. O texto então vai nos mostrar, a partir dos próximos versículos, como se inicia a relação entre Boaz e Ruth. Observe então o que diz o versículo 5. Boaz perguntou ao capataz dos ceifeiros: a quem pertence aquela moça? O capataz respondeu: é uma moabita que voltou de Moabe com Noemi. Ela me pediu que a deixasse recolher e juntar espigas entre os feixes após os ceifeiros. Ela chegou cedo e está de pé até agora, só sentou-se um pouco no abrigo. E aqui, meus irmãos, é onde a gente vê como Boaz, ele é exatamente o redentor de Ruth e como ele aponta para Cristo. Vejamos, primeiro, Boaz possui uma iniciativa redentora, porque foi Boaz que tomou a iniciativa de cuidar de Ruth, assim como Jesus tomou a iniciativa de nos resgatar. Por que é que Boaz aponta para Jesus? Porque nessa relação de resgate, não foi Ruth que foi até Boaz, foi Boaz que foi até Ruth. Ou seja, o movimento aqui, meus irmãos, é do maior se inclinando em amor para o menor. E foi exatamente isso o que Jesus fez por nós na cruz. Na cruz o Senhor nos amou quando nós estávamos perdidos. A iniciativa da nossa redenção não é nossa. Você não é salvo porque você aceitou Jesus e porque um dia você se dispôs a Ele. Pelo contrário, se fosse por nossa iniciativa, nós ainda éramos inimigos de Deus. O que é que Jesus fez? Tal qual Boaz. Ele se interessou em resgatar Ruth. O Senhor se interessou em nos resgatar. Veja, irmãos, foi Boaz que enxergou Ruth. Foi Boaz que teve a iniciativa. Foi Jesus quem nos enxergou, foi Jesus que nos viu, foi Jesus quem nos achou. A iniciativa da salvação é dele. Por isso o autor aos Hebreus vai dizer que ele é o autor e o consumador da nossa fé. Ou seja, ele inicia esse processo e ele conclui esse processo para a glória do seu próprio nome. Veja, meus irmãos, outro ponto importante é perceber que Boaz, ele nota o estrangeiro.
Boaz nota o vulnerável. Boaz percebe aquele que não se encaixa. E ele vai se interessar para fazer com que aquele que é o diferente agora seja incluído na família da fé. Meus irmãos, tal qual Jesus, Boaz amou o estrangeiro, o diferente. Nós éramos estrangeiros na fé, nós não éramos parte da família de Deus, mas o Senhor nos amou e nos trouxe para a família do seu Pai. É interessante, irmãos, que geralmente nós amamos apenas aqueles que são do nosso time, aqueles que são nossos amigos, nossos parentes. Boaz está interessado em uma estrangeira com um passado complicado e quer inserir essa estrangeira na família da fé. Que lição, irmãos! Por vezes, a gente só quer se enturmar com quem a gente já conhece, com quem nós temos afinidade e intimidade. A lição que aprendemos aqui com Boaz é que nós podemos também acolher o estranho, o que não se encaixa, e fazer dele parte da família de Deus. O servo de Boaz vai dar testemunho do trabalho de Ruth. É interessante isso, né? Ruth está trabalhando, o servo fala: olha, ela chegou aqui, pegou o feixe, está catando os grãos aí, e não parou não, ela parou para descansar, já voltou e está lá. E é interessante isso, irmãos. Ruth está lá, se agachando, dobrando os joelhos, enrijecendo as costas, catando o grão, e o Senhor trabalhando. São essas rotinas ordinárias que nós devemos aprender a valorizar. Há um Deus trabalhando nas nossas rotinas. Ruth mal parou, o Senhor também. Ruth mal descansou, o Senhor que orquestra todas as coisas, a Bíblia diz, ele não dorme e não descansa. Portanto, irmão, continue trabalhando. É cansativo, é estressante, a gente não vê hora de ter férias, mas o Senhor está trabalhando sobre todas as coisas. O texto então vai dizer, versículo 8 e 9, primeira palavra no diálogo entre Ruth e Boaz. Disse então Boaz a Ruth: ouça bem, minha filha, não vá colher noutra lavoura, nem se afaste daqui. Fique com minhas servas. Preste atenção onde os homens estão ceifando e vá atrás das moças que vão colher. Darei ordem aos rapazes para que não toquem em você. Quando tiver sede, beba da água dos potes que os rapazes encheram. Nós estamos vendo como as ações de Boaz são ações redentoras e que apontam para Cristo. Veja, ele oferece a Ruth proteção e provisão, dois elementos que encontramos em Jesus. Boaz se moveu em graça e em humildade em favor de Ruth. Ele garante que Ruth, estando perto dele, ela vai estar protegida e terá tudo o que precisa. Só que a bondade dele, irmãos, ela vai além, porque ele vai ordenar aos servos que favoreçam Ruth. Ele vai dizer: olha, quando vocês estiverem percebendo que ela está colhendo, favoreçam a ela. E esse favor aqui, irmãos, é exatamente a expressão da graça, favor imerecido. Amém, meus irmãos? Olhem para cá, por favor, irmãos, não se distraiam, preste atenção na palavra, escute bem. A experiência que nós temos em Deus, irmãos, é de experimentarmos graça, ou seja, favor imerecido. O que é que Boaz fez para com Ruth? Ele lhe deu de graça. Nós também experimentamos em Cristo favor que nós não merecemos. Só que veja, meus irmãos, nós estamos diante de um personagem que até agora ele se mostra misericordioso, piedoso e manso. Pare agora e pense um pouco. Boaz te faz lembrar alguém? Quem é mais rico? Quem é mais influente? Quem de fato é dono dos céus e da terra? Quem é piedoso de verdade? E a resposta é Jesus. Boaz, meus irmãos, por melhor que ele seja e por mais piedoso que o texto o apresente, ele não é a personificação da piedade, ele apenas aponta para um que é maior que ele, Jesus.
Olhar para essa história, irmãos, é olhar para a nossa realidade. Nós éramos como Ruth, moabitas, inimigos de Deus, inimigos do povo de Deus. Estávamos perdidos, sem direção na vida, mas o nosso parente remidor, ele nos achou, e a iniciativa de nos salvar foi exatamente dele. Portanto, quando você olhar para Ruth, lembre de você. Quando você olhar para Boaz, lembre do seu remidor, Jesus, que nos trouxe vida e que nos trouxe salvação. Nesse plano redentivo, meus irmãos, nós estávamos em uma condição de queda, de pecado, essa coisa intrínseca em nós. Estava comentando com o irmão Claudson hoje pela manhã, que quinta-feira aqui na reunião dos embaixadores, a gente estava ensinando a eles sobre as 4 regras nos esportes. Ele não veio a hora de jogar bola, né? Mas eu falei, para jogar bola tem que cumprir as 4 regras nos esportes dos embaixadores, que é ser honesto, perder sem zangar, quero ver, perder e não se zangar, guardar os lábios e... qual é a 4? Trabalhar em equipe, tá vendo? O embaixador ali já respondeu. Trabalhar em equipe, ser honesto, guardar os lábios e perder sem zangar. Aí eu falando sobre o que é guardar os lábios, né? Aí eu perguntei, o que é guardar os lábios? Aí todo mundo, não xingar, não falar palavrão. Aí teve uns que olhou assim para um dos meninos e falou assim, isso aqui xinga, pastor. Lá na rua ele fala palavrão direto. Aí eu falei assim, não, ele falava, não fala mais, né? Aí ele olhou para mim e falou assim, é verdade, pastor, eu não vou mais falar palavrão. A partir de agora, eu não falo mais palavrão. Aí eu peguei na mão dele assim e falei, você faz um compromisso comigo? Ele, faço, pastor. Eu falava, não vou falar mais. Aí eu falei, rapaz, você está fazendo um compromisso agora comigo e com os embaixadores aqui, e toda vez que o palavrão vier na sua cabeça, você vai lembrar desse compromisso. Ele, vou lembrar. Eu tenho certeza, irmão, que de fato, quando ele pensar em falar, ele vai dizer, não, eu fiz uma promessa com o pastor. Meus irmãos, o pecado está intrínseco em nós. Isaías, o profeta da Bíblia, leia o capítulo 6. A Bíblia diz que ele falou, eu sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Eu peco, eu falo o que não devo. E o que é que o Senhor fez, meus irmãos? Ele se inclinou para nós em amor, em graça, e nos resgatou. Louvado seja o nome de Jesus, irmãos. Porque se não fosse a pura bondade dele, certamente nós estaríamos perdidos nos nossos próprios pecados. Repito, olhe para Ruth e você vai se enxergar. Nós éramos perdidos, estrangeiros, longe da família da fé. Odiávamos Deus, odiávamos igreja. Mas olhe para Boaz e veja o quanto ele aponta para aquele que é maior que ele, para aquele que é a personificação em sua própria essência, na piedade. Qual é a resposta de Ruth diante da providência? Versículo 10. Ela se inclinou e, prostrada, o rosto em terra, ela exclamou, por que achei favor aos seus olhos? A ponto de o Senhor se importar comigo, uma estrangeira. É impressionante assim as atitudes de Ruth, a postura que ela tem. Porque veja, ela está diante de uma bondade evidente. Boaz fala, minha filha, fique aqui, o que você precisar, eu vou lhe dar. Colha no meu campo e você vai ser bem-sucedida. Então, ela está diante de uma bondade. Qual é a reação dela? Eu não mereço. Eu não sou digna. Porque o Senhor está fazendo isso comigo? E aí, meus irmãos, vale mais uma vez o comparativo entre Ruth e Noemi. Você lembra que na mensagem passada eu falei que Noemi, ela estava diante de uma confissão de fé poderosa. Ruth falou, para onde você for eu vou, onde você morrer eu morrerei, teu povo será o meu povo, teu Deus será o meu Deus. O que é que Noemi fez? Não reagiu de forma alguma, sequer agradeceu. Ela ficou irrelevante diante de um ato de bondade. Ruth não. Diante da bondade de Boaz, o que é que Ruth faz? Ela reconhece que ela não era merecedora. Isso aqui, irmãos, é postura de humildade. E de fato, meus irmãos, se nós observarmos bem, nós veremos que nós não somos merecedores de tantas bênçãos. E tal qual Ruth,
A nossa ação deve ser uma ação de reconhecimento. O problema é que, tal qual Noemi, por vezes, o nosso coração está tão amargurado que nós não conseguimos reconhecer, sequer agradecer o que Deus tem feito. Pastor, e eu tenho motivos para agradecer? Tem. Você está de pé? Está respirando? Tomou café da manhã hoje? Almoçou? Está aqui louvando? Então reconheça, é bondade de Deus, é graça. Ruth faz uma pergunta assim: eu não mereço, por que o senhor está fazendo isso? Eu sei quem eu sou, eu estou nessa situação aqui e eu não mereço essa bondade. Ruth, irmãos, ela faz uma pergunta baseada no débito e não no crédito. Tem gente que é só crédito, né? Eu faço, eu mereço, eu sou. Ruth não, ela fala, eu não mereço. Ela sabe, meus irmãos, que ela não é digna de receber qualquer ação de bondade. Veja, uma estrangeira, pobre, vulnerável, catando espigas, e ela sabe exatamente quem ela é. Por isso, ela reconhece a bondade de Deus. Meus irmãos, quem vive uma vida debaixo da graça deve agir exatamente assim. Por isso que alguém que encontrou-se com Deus de verdade, ele não pode ser alguém soberbo, arrogante, nariz empinado. Pelo contrário, quanto mais experimentamos da bondade de Deus, mais humilde nós somos. De modo que a humildade, meus irmãos, é uma evidência de que nós somos encontrados pela graça de Deus. Eu não mereço, disse Ruth. Por que eu não mereço? Porque eu me conheço. Então Boaz responde, versículo 11 e 12. Boaz respondeu, olha o que ele diz: contaram-me tudo o que você tem feito por sua sogra, depois que você perdeu o marido, como deixou seu pai, sua mãe, sua terra natal, para viver com um povo que pouco conhecia. O Senhor lhe retribua o que você tem feito, que você seja ricamente recompensada pelo Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. Esse versículo ele é extremamente importante, porque veja, Boaz mostra que ele conhece o passado de Ruth. As notícias das tragédias de Ruth chegaram até os ouvidos de Boaz, de modo que agora ele conhece a história e o passado de Ruth. E isso, irmãos, é importante. Isso é importante porque, veja, não há redenção sem um histórico de passado conturbado. Eu vou repetir para você entender bem. Não há redenção sem que o nosso histórico de passado ele seja conturbado. O que eu quero dizer é que a nossa redenção, ela aconteceu exatamente pelo fato de que o nosso passado é complicado. E por vezes, a gente se depara com pessoas que olham para a gente e falam: rapaz, você aprontou tanto, você fez isso, fez aquilo, eu lhe conhecia, eu sei seu passado, agora é crente? E a resposta é óbvia, é claro que eu sou cristão. Por isso, por quê? Porque o meu passado me condena. O seu passado lhe condena, meu irmão. Boaz conhecia o passado de Ruth, assim como Jesus conhece o nosso passado. E o que é que ele fez com o nosso passado, irmãos? Ele colocou o nosso passado exatamente no seu devido lugar, de modo que agora, em Jesus, nós somos nova criatura. É interessante que o passado de Ruth não assusta Boaz, assim como o nosso passado também não assusta Jesus. Eu sei que tem gente aqui, irmãos, de um passado tão conturbado que às vezes tem até vergonha de lembrar. Mas se eu contasse meu testemunho para vocês aqui, vocês iam ficar chocados. Eu era terrível, irmãos. Eu era perdido. Sabe o que eu fazia? Eu tocava a campainha do vizinho e saía correndo na rua. Pense que marginal. Eu não tenho um testemunho como alguns têm aqui, de uma vida pregressa. Mas independente do nosso passado, irmãos, o fato é que Jesus conhece. E Ele ressignifica a nossa história, colocando o nosso passado no seu devido lugar e nos apresentando uma perspectiva de futuro. Veja, irmãos, uma canção antiga nos lembra desse nosso passado e como agora nós estamos desfrutando da bênção da redenção. A canção diz assim:
A minha alma estava longe dos caminhos do Senhor. Eu era cego, desprezível, pecador. Mas Jesus transformou minhas trevas em luz, quando estendeu a sua mão para mim. Agora me regozijo desde que eu aceitei, e na tempestade eu posso sossegar, pois em Cristo estou liberto do perigo e do mal, desde que estendeu a sua mão para mim. Nós, irmãos, éramos como esse homem da canção, cego, desprezível, pecador, longe dos caminhos do Senhor. Até que um dia o nosso Redentor, Ele nos achou, Ele nos amou, e nele nós temos vida. Boaz conhece o passado de Ruth, assim como Jesus conhece o nosso histórico pregresso. Isso não assusta Jesus, pelo contrário, o faz ressignificar a nossa vida a partir de uma perspectiva futura. Agora, irmãos, não importa o nosso passado, importa o nosso futuro. E qual é o nosso futuro, pastor? Nosso futuro, irmãos, é garantido na certeza de que um dia nós estaremos eternamente com o nosso Senhor e seremos um só com Ele. Seremos o seu povo e Ele será o nosso Deus. E a Bíblia diz que naquele grande dia Ele enxugará de nós toda a lágrima. Louve a Deus, meu irmão, pela bênção da redenção. Você lembra quem você era? Você lembra quem você é? Lembre-se que a redenção ela aponta para a glorificação final. Versículo 13, para encerrar, diz: E disse ela: Continue eu a ser bem acolhida, meu Senhor. O Senhor me deu ânimo e encorajou sua serva, e eu sequer sou como uma das suas servas. Ruth, irmãos, conclui mais uma vez com gratidão e reconhecimento. Ruth está enxergando a mão de Deus agindo na sua soberania, através da sua providência, e ela reconhece com gratidão e humildade: eu não mereço. Meus irmãos, essa deve ser a nossa oração, todos os dias. De fato, nós não merecemos. Um cristão que não entendeu a graça ainda, ele vive uma vida baseada no seu próprio mérito. Ruth diz: eu sequer sou como uma das suas servas. Essa linguagem lembra o filho pródigo, quando, perdido, distante da casa do pai, se lembra do pai e diz: eu sequer sou digno de comer com os servos da casa do meu pai. Meus irmãos, o grande ponto a pensarmos aqui é o seguinte: se somos redimidos, reconheceremos que não merecemos. Que a sua oração seja essa: Senhor, eu sei que eu não mereço, mas é tudo pela graça. O Senhor, irmãos, tal qual Boaz, é aquele que nos encontrou perdido, estrangeiros, sem perspectiva na vida, e nos trouxe redenção. Louvado seja o seu nome, que nos apontou o caminho da graça, e hoje nós podemos descansar. Eu quero concluir, irmãos, com 3 rápidas aplicações. A primeira delas é: lembre-se disso, Deus está nos detalhes. Não existe por acaso. Ruth entrou nos campos de Boaz por causa da providência de Deus. Nada é casual, existe uma ordem providencial de Deus nos nossos pequenos detalhes da vida. Por isso, meu irmão, aprenda a considerar a mão de Deus nos pequenos encontros que você tem dia a dia. Segundo, se lembre, Jesus é o nosso Boaz. Assim como Boaz protegeu e cuidou de Ruth, Jesus faz o mesmo conosco. Ele é o nosso Redentor. A sua graça, irmãos, vai além daquilo que nós merecemos. Por fim, tal qual Boaz,
acolheu Ruth, uma estrangeira. Que nós, meus irmãos, possamos entender que assim como Jesus não rejeita nenhum de nós, nós também não podemos rejeitar ninguém que vem até nós. Que na família da fé nós possamos ser incluidores, facilitadores, agregadores e nunca separadores. Que o Senhor, irmãos, estenda sobre nós o seu plano de redenção e que nós possamos hoje, na noite de hoje, reconhecer que um dia éramos perdidos e agora desfrutamos da graça de Deus através do pacto do Filho de Deus, Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? Vamos orar, vamos fechar os olhos, curvar a cabeça e reconhecer a bondade de Deus que tanto tem nos cercado dia a dia através da sua soberana providência. Enquanto o louvor vai se preparar, eu quero que você feche os olhos, curve a cabeça e agradeça ao Senhor. Agradeça a Deus pela grande bênção de quem você era e de quem você é em Cristo Jesus. Nosso Deus e Pai, como é bom desfrutar da graça e das bênçãos da redenção. A redenção, ó Pai, é mais que um resgate. A redenção que o Senhor executou em nossa vida nos lembra que nós éramos incapazes. Nós não conseguiríamos nos salvar. Mas um dia, o Senhor, tal qual Boaz, olhou para nós com um olhar de graça e misericórdia e nos fez despertar daquele sono terrível que vivíamos. E o Senhor abriu os nossos olhos, nos amou e nos trouxe vida. E hoje nós podemos dizer que desfrutamos da bênção de sermos salvos em Cristo Jesus. Obrigado por esse amor, ó Deus. Reconhecemos que é bondade e graça. E como Ruth orou, nós oramos, nós não merecemos. Seja louvado o teu nome por cada encontro casualmente providencial. Que o Senhor nos ajude, ó Deus, a perceber a tua boa mão sobre tudo e sobre todas as coisas. Oramos assim por Cristo Jesus. Amém e amém. Fiquemos de pé, meus irmãos. Cantemos ao Senhor a alegria